muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Larissa Correia, eu tenho 31 anos, eu sou mãe, sou empreendedora, sou filha, sou irmã, sou esposa, enfim, tenho aí diversos recortes e eu sempre gosto de falar isso porque eu quero provar pra você e pra mim que é possível a gente realizar o nosso sonho, seja ele qual for, mesmo tendo tantas tarefas e tantas atividades no dia. É mais difícil? É muito, muito, muito mais difícil, a gente não pode negar, mas eu também sou da seguinte opinião: se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Então, nada mais justo que a gente sinta aí no final da vida o mínimo, né, do dever cumprido, de ter batido alguma meta, de ter realizado algum sonho. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito específico, mas antes de falar desse tema, eu quero convidar você a se inscrever no canal, porque se o algoritmo entregou esse vídeo para você, porque faz sentido. Então se inscreve, né, curte, comenta, enfim, interage aqui comigo. Isso me ajuda a chegar em mais pessoas e bater a meta que o YouTube me pede para monetização. Então o seu papel é mais do que importante nessa etapa da qual eu tô vivendo, tá bom? Eu agradeço demais se você já fez isso, durei 5 segundinhos, é rapidinho. Hoje eu quero falar sobre uma missão. Eu acho que isso, quando a gente enxerga como missão, a gente dá um significado para nossa vida, a gente dá um motivo, né, e um objetivo. Mais do que a meta de realização, às vezes financeira e pessoal, eu acho que existem algumas metas, né, e algumas missões, algumas formas da gente encarar a vida que dá um significado, né, que dá um a mais, em que nos ajuda inclusive a eternizar a nossa estada nessa terra para além da gente, né, para as próximas gerações ou para outras pessoas que têm um contato com a gente. Às vezes você não quer ter filhos, mas eu tenho certeza que você pode sim ser uma boa lembrança, de repente, na cabeça dos seus sobrinhos, na cabeça dos seus tios, na cabeça dos seus amigos, e isso com certeza é extremamente relevante, é o que faz a diferença. Pensando nisso, eu adotei na minha vida uma estratégia de quebra de ciclos. Eu acho que muitas vezes a gente passa, né, boa parte da nossa vida culpabilizando, pensando que poderia ser diferente, né, tentando entender por que os nossos pais agiram de tal forma, ou, enfim, o que poderia ter sido diferente, né? Ou de repente a gente tem uma crítica muito forte sobre o comportamento dos nossos chefes, ou a gente tem uma crítica muito forte sobre algum familiar que não seja os nossos pais, enfim, alguns amigos e assim por diante. E aí eu entendi que eu não tenho o poder de mudar aquilo que já foi e aquilo que diz respeito ao outro. Eu só tenho o poder de mudar o que diz respeito a mim, né? O que diz respeito à minha vida e, como consequência, as pessoas me veem muito a partir da maneira como eu me comporto, né? Como eu me mostro para o mundo. E aí, gente, essa ideia de quebrar ciclos, ela veio como uma resposta. Eu entendi, então, que eu queria mudar isso. E algumas coisas que eu vou trazer para vocês aqui, que eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é assim, você vai acertar de primeira, mas provavelmente vai te ajudar. Na minha família, os meus pais são alcoólatras, tanto a minha mãe hoje não bebe mais, mas meu pai bebe. Ele diz que bebe socialmente, ele não dá trabalho, ele é um adulto funcional, enfim, normal. Mas o alcoolismo, ele parte do princípio que se você precisa do álcool para se divertir, para interagir, para relaxar, né? Ou seja, você precisa da intervenção do álcool para ter uma determinada sensação, logo você é dependente do consumo do álcool, certo? É isso que determina, gente, o alcoólatra. O alcoolismo não necessariamente é a pessoa que está em situação de rua, não necessariamente é a pessoa que acorda bebendo uma bebida quente, né, uma cachaça, enfim. O alcoolismo é alguém que é dependente disso para se sentir melhor. Então, se você, porventura, só se diverte depois que você bebe, muito provavelmente você tem problema com o alcoolismo. Essa é a grande verdade. Eu gosto muito de beber, sempre gostei. É a minha forma, inclusive, de interação social, né? Antes de conhecer o meu marido, era assim que eu interagia socialmente. Eu tinha muitos amigos que bebiam, né? Tinha amigos que nem bebiam e passaram a beber. Comecei a beber com 18 anos, então eu sempre gostei muito, né? E eu gosto de uma bebida que tem em todo lugar, que é a cerveja. Eu gosto do gosto da cerveja, né? Diferente do que muita gente diz, é amarga, etc. Não, eu gosto do gosto da cerveja. Por isso que, inclusive, às vezes eu bebo sem álcool, inclusive. Porque eu gosto do gosto. Não é nem sobre o álcool, é o gosto. O álcool era uma consequência. E eu comecei a
vincular a bebida alcoólica ao meu momento de relaxamento. Então, por exemplo, às vezes eu saía do trabalho, meu ex-namorado ia me buscar e eu já passava no posto e abria uma cerveja assim, estupidamente gelada. E eu lembro da sensação, principalmente dos meus pés, relaxando assim que eu bebia a cerveja. Eu lembro, por exemplo, de associar limpar toda a casa e depois descer na padaria na esquina de casa, pegar cerveja e um salame para beber. Então veja, a bebida alcoólica, ela começou a ganhar um espaço e um significado de prazer, que é natural, que acontece na vida de todo mundo. No entanto, a minha experiência com a bebida alcoólica também vem de uma experiência de muita violência, de agressividade, de pensamentos distorcidos, né? Então, assim, eu me recordo principalmente no meu antigo relacionamento que quando eu bebia, tudo aquilo que eu ficava de alguma forma evitando de sentir quando eu estava sóbria, que eu ficava retraindo, vinha, né, num impulso muito grande depois da bebida alcoólica. Combinado com diversas outras coisas, obviamente. A bebida alcoólica era uma forma de eu liberar tudo isso que eu sentia, da maneira como eu sentia, do jeito que eu sentia. E era, obviamente, que um processo muito, muito desgastante, que era muito difícil. E foi piorando com o tempo, né? Não foi melhorando. Enfim, por coincidência, antes de conhecer o meu marido, eu tinha feito uma promessa para uma situação específica. E aí eu fiquei sem beber durante 1 ano. E depois disso eu engravidei e não bebi. E aí eu comecei a entender que talvez eu não quisesse a presença da bebida alcoólica no nosso convívio, na nossa vida. O meu marido já não bebe, não fuma, enfim. Então já era meio caminho andado, porque eu não tinha esse estímulo dentro de casa. E aí eu comecei a entender, será que eu quero que o meu filho seja criado no mesmo ambiente onde eu fui criada? Será que eu quero correr o risco de ser uma alcoólatra no futuro? Porque, por exemplo, minha mãe foi alcoólatra a vida toda. Ela deixou de ser alcoólatra depois que a gente já tinha saído de casa. Então, toda a minha memória, a pouca memória que eu tenho da minha infância, porque eu tenho muito bloqueio de memória por ter sido uma infância muito ruim, é com a minha mãe em situação da qual eu não tenho orgulho, né? Meu pai também. Mesmo que às vezes não rolasse a questão da violência, ainda assim, quando você tá numa situação onde você tá bebendo e você tá alcoolizado, dificilmente você tá numa situação onde uma criança se sente bem-vinda, porque é uma situação de adulto, né? Os adultos têm papos de adultos, o comportamento vira um comportamento totalmente de adulto, enfim, vira uma coisa meio egóica, né? Onde você tá ali só pro seu próprio prazer. Então, para você ter uma criança nesse momento é muito difícil. E vamos lá, nós não somos ricos, milionários ainda, para que a gente tenha uma babá para cada situação que a gente queira viver. Então, obviamente, que enquanto principalmente meu filho é muito pequeno, ele vai estar comigo a todo momento, né? É que enquanto a gente conseguir conciliar, né, esse convívio, a gente vai fazendo, a gente vai vivendo. Mas, tendo bebida alcoólica, isso ficaria muito mais difícil. Porque eu entendo que é um ambiente de adulto. E não tem como a gente ensinar, não faça fazendo. Eu sou muito dessa linha de raciocínio. Óbvio que tem coisas que crianças não podem fazer e adultos podem. Mas tem coisas que as crianças vão se espelhar. Elas vão se... É como assim, ó, você não pode porque você é criança, mas a primeira oportunidade que ele tiver enquanto adulto, ele vai fazer. E é o que eu gostaria que ele entendesse como certo depois de adulto, sabe? Então eu comecei a trazer essa autocrítica pra dentro da nossa relação, pra dentro da nossa família, e eu entendi que era o momento de quebrar ciclos. Esse eu acho que é o ciclo mais forte que eu entendi que eu queria quebrar. Acho que depois desse ciclo, a gente tem um ciclo aqui da violência. Aqui em casa, nós temos a ideia de que nós não somos violentos com os nossos filhos. É fácil? Não. É muito difícil você criar uma criança sem usar de uma ferramenta que você aprendeu, né? Tudo que é certo e errado por meio dela. Porque é a única forma, né? É difícil a gente usar uma ferramenta que a gente não conhece. Por exemplo, a ferramenta do diálogo, a ferramenta da conversa, a ferramenta do acordo. É muito difícil a gente usar essa ferramenta quando nós não fomos ensinados com base nessa ferramenta. Mas é um desafio que a gente está disposto a viver. A gente está disposto a sentar, analisar a situação, respirar fundo e não partir para a violência. Outro ciclo que a gente decidiu quebrar é o ciclo do vamos comer cada um do seu lado. Aqui em casa, se tá todo mundo em casa,
Provavelmente meu marido vai montar a mesa e a gente vai comer todo mundo junto na mesa. Todo mundo, sem exceção. Meu filho, minha enteada e eu e ele. Se eu vou trabalhar nos finais de semana e o meu horário de entrada é às 10, meu marido vai acordar às 7 e vai preparar a mesa para que nós façamos pelo menos uma refeição juntos. Isso é importante, porque a gente entendeu que a mesa é um lugar de troca, é onde a minha enteada conta algumas coisas, onde nós contamos algumas coisas, onde a gente consegue prestar atenção em alguns detalhes e com certeza a gente está formando boas memórias. É onde a gente desenvolve a autonomia das crianças, é onde vê se as crianças estão comendo bem, se não estão comendo. Então assim, gente, o momento da mesa, se a gente tivesse uma noção do quanto ele é importante, a gente praticaria mais vezes. Mas é isso, é fazer isso com atenção. É abdicar do desejo e do benefício de comer na frente da televisão. A gente não faz isso com eles. Se a gente for fazer, a gente faz enquanto adulto, sem eles. Mas com eles nós não fazemos. Então veja, são escolhas que a gente vai fazendo com base naquilo que nós entendemos que não é bom, que não vai surtir efeito e que com certeza vai estragar a próxima geração, que vai perpetuar algo que a gente entendeu que fez mal pra gente. Então, veja, a quebra de ciclos, ela sempre vai ser difícil, mas talvez ela seja necessária. Talvez seja o momento de você rever tudo aquilo que foi muito ruim na sua vida e começar a entender se realmente o seu filho ou a sua filha precisa viver também essas coisas ruins. É o que eu costumo dizer, às vezes nós fomos sobreviventes, mas a gente não precisa criar sobreviventes. A gente não precisa ir pela linha de raciocínio de que a criança vai ter algum trauma. Não tem jeito, a gente não consegue poupá-los de todos os traumas. Realmente, nós não conseguimos. Mas se a gente consegue fazer um movimento em prol que esses traumas sejam cada vez menores, cada vez menos difíceis, inclusive para a evolução, né, da sociedade, por que não fazer, né? Por que não fazer? Porque o que eu vejo é o seguinte, principalmente nessa questão da bebida alcoólica e da ausência na vida das crianças. A gente teve uma infância muito, muito, muito difícil, né? E no sentido de, realmente, esse é o mundo das crianças, esse é o mundo dos adultos. Hoje eu vejo o movimento dos adultos onde eles querem que os seus filhos sejam próximos e apegados a eles. Mas isso se constrói na infância. Então, a vida adulta vira uma vida muito mais difícil. Vira uma vida onde você precisa construir algo que já poderia estar muito bem estabelecido, que é um bom relacionamento, que é algo saudável, que é uma troca de prazer. É um prazer estar com meu pai. Eu não estou construindo isso com meu pai agora, não. É um prazer estar com ele, porque sempre foi assim. Eu sempre tive um espaço na vida dele. Então, aquilo que a gente pode reduzir de danos, aquilo que a gente pode melhorar, é sempre bom. Eu parto desse princípio. E reforço, essa quebra de ciclos é muito difícil. Eu tenho vontade de beber cerveja com uma frequência que eu não consigo nem descrever. Essa é a grande verdade. Como tem dias muito difíceis, eu quero relaxar, eu quero só, enfim, às vezes reviver aquela sensação que eu tinha quando isso não era um propósito na minha vida, acaba que é um processo difícil, acaba que fica muito mais desafiador. Mas é o que eu penso, é necessário. Eu penso nos frutos que eu quero colher, nas memórias que eu quero construir e na vida que meu filho pode ter, sem que a bebida seja um recurso para ele socializar, para ele ter bons amigos, para ele relaxar, para ele ser feliz. Eu quero que ele aprenda isso de outras maneiras e de formas genuínas. Mas isso só vai acontecer se eu der um bom exemplo, se eu der a ferramenta para ele desenvolver essa habilidade. Bom, esse vídeo, né, muitos barulhos, peço desculpas e é o desafio de gravar em casa, enfim, é isso. E se você ficou até aqui, eu agradeço muito do fundo do meu coração, com certeza é muito importante para mim que você se faça presente para que esse canal cresça e para que eu chegue em muito mais pessoas. Assim como eu sempre tenho dito, sempre vai ter um próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.